Fala, cariocada! Estamos de volta aqui, eu, Quintino Gomes Freire à direita, Eu, Felipe Luciano, à esquerda. para mais uma Semana no Rio. E se reparou, tentei segurar a boca para não falar junto contigo. Ele fica igual dublador de novela, igual gostou. o ator de novela mexicana, que o áudio sai e ele fica batendo boca ainda. E essa semana que eu pensei que a gente não ia falar mal do Crivella, né? A pessoa quer falar bem, mas o Crivella... Ou não falar, né? Ou não falar, o que seria até melhor para ele. Mas ele entregou, né? Sempre entregando aí. Todas as sextas a Câmara dos Vereadores vem com uma surpresa e É. essa não foi diferente. Então, Felipe Luciano, Crivella novamente entregando aí. Todos achávamos que não ia passar, né, o impeachment, É. porque a comissão, pela configuração da comissão, teoricamente era favorável ao Com o Crivella. Paulo Messina, né, que foi secretário da Casa Civil. Sim. Tinha como relator Luiz Carlos Ramos Filho, filho do cara do Chapéu. chapéu. Era relator e o presidente O William Coelho do PT. do PT. Esse a gente sabia que ia votar pelo impeachment. Mas os outros dois, a tendência... A tendência era que fosse a favor. E acabou que foi 2-1. Acabou, cara. Eu dizia semana passada que, olha, eu acho que impeachment não passa. Mas depois do que aconteceu hoje, e numa semana que estava relativamente boa para o Crivella, teve a questão do Muzema, que ele disse que vai demolir os prédios, uma decisão judicial, inclusive. Não que ele não quisesse demolir antes, que ele tentou, mas teve uma decisão judicial impedindo a demolição. Agora vai demolir e vai virar um parque, né? Um parque em homenagem às vítimas. Uma ação muito boa do prefeito. Sim. A gente sempre critica, mas uma ação boa mesmo. Sim. O estrago já está feito, então agora ele está tentando fazer alguma coisa ali de melhoria para a região. Reflorestar aquilo ali, talvez até começar a afastar milícias dali. Boas notícias que o Crivella está tentando, só que... Afastar a milícia é mais difícil. Né? Isso nem cabe a ele, cabe ao governador Wilson Witzel. Tem uma ação também na Zona Oeste, que ele está preparando... Uma espécie de uma ciclovia, um espaço para as pessoas caminharem, praticarem exercícios, que vai ser ali em Santa Cruz, Guaratiba, uma região também carente de espaços de lazer, de entretenimento. Então é um projeto inicial, está no começo ainda, está bem no início, mas é interessante a ideia. Mas como dizem, né? Quando o urubu tá com as asas de baixo, cagando de cima. Sim. Porque ele tinha montado tudo, deu muita sorte na votação do impeachment, muita sorte ali quando sorteou a comissão que... Duas pessoas favoráveis, teoricamente favoráveis a ele. E acabou que votaram a favor do processo do impeachment continuar. O interessante é que a Câmara dos Vereadores, como a eleição é direta, né? Eles não conseguiram passar, que a Companhia Diária do Rio sabe, a mudança da lei orgânica, os vereadores acharam uma forma de pressionar os rebeldes, né? Sim. Porque é certo que o Crivella tem alguns vereadores. Tem os vereadores do seu partido, tem os vereadores muito ligados à Igreja Universal, o Paulo Messina, que era o primeiro-ministro, mas os outros ele foi tentando conquistar com a caneta, como era o caso do Luiz Carlos Ramos Filho. E a Câmara preparou uma retaliação, já que eles não têm a caneta para nomear, preparou retaliação. O projeto de lei desses vereadores não passa. Hoje teve um projeto de lei que precisava de maioria de 2/3 da Câmara dos Vereadores, passou com um voto de todo mundo, porque eles não tiveram nem coragem de votar contra ali. E vai continuar assim. E lembrando, o Crivella dificilmente vai ser reeleito, né? E esses vereadores vão ter que conviver com os outros. Prefeito e com os outros vereadores que vão continuar, que Com vão se um reeleger. muito poderoso, que é o Jorge Felipe, e que pode atrapalhar na distribuição de cargos na mesa, de verbas. Tudo pode ser atrapalhado. Sim. Então eles estão conseguindo tirar algum desses votos desses rebeldes. Marcelino da Almeida, do PP, está sentindo a pressão. Sim. Parece até futebol, né? Está sentindo a pressão aí da torcida. Então, bastante pressão, né? A imprensa está pressionando também. O Crivella é muito ruim na negociação. Ele só se aproxima de pessoas que são muito puxa-sacos. Eu conversei com uma pessoa que era importante na equipe dele essa semana. Falei, gente, aí ele falou, isso aqui, pena que a administração tá ruim. Eu falei, mas também, né, o teu chefe, ex-chefe só se serve de puxa-saco. Já tinha criticado isso, talvez por isso que ele é ex-chefe. Nós falamos aqui várias vezes que são poucos votos para o Crivella virar, né, na questão do impeachment, na votação decisiva para o impeachment que vai acontecer agora. Mas ele tem uma dificuldade grande para negociar, para virar votos. Por mais que sejam poucos votos, aí agora com o processo andando, fica mais difícil porque ele tem essa dificuldade natural de porque se fosse votar, negociar. Se o processo fosse arquivado e fosse votado o arquivamento, é diferente. Sim. O vereador que não conseguiu, olha, houve um estudo, viu que não tinha chance do impeachment passar, que não era viável, viável legalmente,
e arquivar. Sim. O Messina ele defende que impopularidade não é o suficiente para impeachment. Não é. Mas quando você junta a impopularidade, a incompetência do Crivella, porque o Crivella tem se mostrado em vários momentos uma incompetência, e nenhuma força na Câmara de Vereadores, porque precisa de 2/3 para passar. É muita coisa. Sim. Ele tá fraco lá, ele tá uma popularidade imensa. Essa comissão é a prova disso. Exato. Teoricamente era favorável para ele a situação, a configuração, acabou que passou contra ele. Então o Crivella, ele juntou uma tempestade perfeita. O impeachment, o Mariano fez um vídeo de parlamentarismo, seria o ideal para poder ter essa retirada, mas eles, se não for impedido, não vai conseguir governar, porque ele não vai ter mais vereador, vai ser eu não sei se o nome é pato manco, né, que é fácil atirar nele, né, ele vai estar aí sempre brigando. Muito vulnerável. E aí, até lembrar, né, o Mariano fez um vídeo agora falando dos candidatos prováveis a prefeito em 2020. Crivella vem para a reeleição, ele tem tentado atrapalhar outros candidatos, mas ele não tem a mínima chance. A não ser que o Crivella mude muito, tem uma sorte grande, ou ele faça o que o Cabral fez, que o Cabral, com Pezão, ele fez o WO. Sim. Ele tirou todos os candidatos. Sim. Todos. Tanto que foi Pezão, Crivella, Garotinho e professor Tarcísio. O que é muito difícil pro Crivella, porque o Crivella não tem nenhum décimo da capacidade de articulação que o Cabral tinha naquele período. Cabral é um bandido? Crivella, eu até acho que é um homem honesto. Sim. Mas o próprio fato do Cabral ser bandido ajudava nessa questão. A rede dele era enorme, né? A capacidade de articular, de tirar a gente do jogo, de colocar a gente a favor dele no jogo era muito maior do que a do Crivella, que não consegue nem uma negociação básica dentro da lei ali, de convencer o vereador a votar a favor dele. E lembrando, Cabral tinha o apoio do prefeito da cidade, Eduardo Paes, tinha o apoio do presidente na época, o que o Crivella não tem. Então, ele pode tentar a reeleição, mas muito difícil. Acho que para ele não é nem um bom negócio, porque ele vai sair escorraçado dessa eleição, vai sair muito mais fraco para possíveis futuras eleições. Acho que é melhor ele ficar quietinho por um tempo, tentar um cargo menor na próxima eleição e seguir a carreira dele política, porque desse jeito... Eu quero dizer, na eleição, por exemplo, de 2014 para governador, eu votei no professor Tarcísio, no primeiro turno. Eu que sou de direita, não consigo votar em candidato no Cabral, não consigo votar... Não consigo, porque era Cabral, foi 2014, né? Sim. Não ia votar no Pezão, porque era Cabral, eu não consigo votar. Eu sempre fui crítico, as pessoas... Votou muito bem no Tarcísio, parabéns pelo seu voto. Foi a fuga contigo, né? Votar Crivella e Garotinho. Tinha até um vídeo de Patos Fundos, né? Eu tenho que justificar meu voto. Segundo turno, acabei votando no Pezão, porque o outro candidato era o Crivella. Difícil. Não, pior que eu acho que eu votei no Crivella. Segundo turno, eu acho que eu anulei isso. Não, eu nunca anularei meu voto. Isso é uma coisa que eu tenho... Pode ser uma escolha difícil, mas eu escolho. Eu sofro com a escolha como eu sofro com a escolha de Crivella em 2016. Mas aí tinha uma boa opção do outro lado. Não, Marcelo Freixo, na minha opinião, é uma péssima. Talvez ele fizesse um governo melhor que Crivella, porque esses últimos meses... Certamente faria. Mas Freixo é uma péssima opção. Até porque nem precisa ser tão bom para fazer um governo melhor do que esse governo do Crivella. Mas o Freixo com certeza faria eu não sei, porque o Freixo é de uma hipocrisia tamanho, um cara que acha que tá certo. Isso pra mim é sempre... Fala que é um maldito comunista. Seria um bom prefeito. Mas no paredão. O Crivella, inclusive, o Informe o Dia fala que ele tá tentando... Ele acha que os candidatos que vão contra ele são Eduardo Paes, Mariano falou no vídeo, Eduardo Paes não quer ser candidato a prefeito em 2020. Pode acontecer, você pode, mas ele não quer, ele tá muito bem no Biden. Pode ser uma estratégia dele também ficar quieto até chegar muito perto da eleição para não virar alvo de notícias outra vez, de começar investigações sobre ele. Acho que pode ser uma estratégia também. Mas o DEM tá tentando aí o nome do Carlos Caiado, que é deputado estadual agora. Talvez se passando o impeachment do Crivella vai servir de balão de sair pro Caiado, porque ele pode voltar a tentar vereador de novo. O professor Tarcísio também pode ser candidato. Mas é interessante, assim, vai ser. Tá complicado. Tá interessante pra gente que trabalha com isso. Sim. Pro Carioca eu não sei se tá tanto, que hoje a Nath, do que fazer no Rio, vai até perguntar pra mim, né? Mas aí quem assume? Porque Mariano hoje vai estar com ele ardendo. Ele fez um vídeo sobre como é o processo de impeachment, quem assume é o presidente da Câmara, Jorge Felipe, que tem que chamar nova eleição, se não me engano, em 90 dias. Primeiro o Crivella tem um tempo para defender. Até julho. Tem 100 Mas dias. os especialistas acham que não são 100 dias. São tantas sessões. Tem um tempo para se defender, aí depois vem esse processo do... Que aí seria 3 de julho e aí estaria a votação. Os especialistas acham que vai ser antes.
A Câmara dos Vereadores vai forçar um pouquinho a mão aí Sim. para que eu vote logo. Má notícia para o Crivella, boa notícia para o Rio de Janeiro, provavelmente. Entre as retaliações, Felipe Luciano, está a revisão, né, do IPTU, que a Câmara dos Vereadores está revendo. Ontem, anteontem. Foi discutido na Câmara ontem. E agora está numa comissão, porque se você rever, vai ter um corte aí no faturamento do município. Que é uma retaliação ao Crivella, que ele fez uma força muito pesada na época na Câmara dos Vereadores para que passasse. É claro que é algo muito impopular. E os vereadores viram que não adiantou, que ele continuou reclamando de falta de... Como ele reclama de falta de dinheiro, né? Tudo... E fez vários cortes, né? Fez cortes na questão das enchentes, ficaram claros os cortes que ele fez. Em outros setores do governo ele fez cortes e ainda assim reclama de dinheiro. Para onde está indo esse dinheiro? Está cortando e não tem dinheiro? E assim, parece que cortou bastante na Conlurb também, que tem... Sim. Não está sendo pago muitos, não os servidores, mas... Caminhões às vezes ficam sem gasolina para transitar nas ruas da cidade, para ir levar para os aterros. Cara, vamos explicar o que é o Gari no Rio, assim, como fosse o corpo, né? A prefeitura é o cérebro, o Gari é o intestino, é ele que limpa. Assim, não é falando mal, o Gari é o intestino, é aquilo que mantém o corpo funcionando bem. O pessoal fala, se trancar, a gente morre. O lixo se acumula nas cidades. O Gari Recentemente nós vimos aí, nos últimos meses, 3 grandes exemplos da importância do trabalho dos garis na cidade. O carnaval, que sempre acontece todo ano, e as 2 grandes chuvas. Se não fossem os garis nesse trabalho, depois das chuvas ali, a cidade estaria talvez zoneada até hoje, até agora. O trabalho fundamental. E é uma logística dos gerentes da Conlurb, que são homens assim, que os caras podiam trabalhar com qualquer grande empresa. Sim. Porque o caminhão da Conlurb, ele não roda todos os horários. E não é só aquele caminhãozinho, não. Aquele caminhãozinho vai para o centro, aí vão os grandes caminhões, que tem que levar até Duque de Caxias, tem a separação. Eu já fui subprefeito. Eu me lembro de conversar com o gerente da Conlurb para liberar o horário, eu não conseguia entender a logística deles. É um trabalho importantíssimo e muito bem feito. Especialmente uma cidade como a nossa, a gente sabe que os cariocas sujam muito, são mal educados mesmo, jogam lixo no chão. Aproveitando o gancho, né, os garis decretaram uma greve, uma paralisação, uma parte dos garis, na madrugada dessa sexta-feira. Semana passada já tinha um princípio ali, mas aí houve uma acalmada. Teve um dia não funcionando direito, 60% só. Sim. E agora voltou, né? Sim, mas agora, segundo a Conlurb, só 20% dos garis pararam. E os garis que pararam garantem que os serviços básicos estão sendo mantidos, que não vão prejudicar a cidade por isso. Mas eles reivindicam o aumento de salário, reivindicam... O VR, né? que mais? Salário... Teve uma greve da Conlurb no governo do Eduardo Paes, perto do Carnaval, que o Eduardo Paes ficou desesperado. E acatou as reivindicações. Normalmente as reivindicações são feitas ali para o máximo e chegam no meio termo. Na verdade, não tem nada de exagero no que eles estão pedindo. Porque eles estão pedindo um aumento de salário de 10%, que eles ganham... O salário dos garis é em torno de 1.400 há muito tempo já, é um salário baixo. Provavelmente desde 2014 eles lutam por aumentos, por melhorias. Então é 1.400 já há muito tempo, eles querem um aumento de 10%, que seria R$140, 140 e poucos reais. E eles querem também que os agentes de preparação de comida ganhem salubridade, que não ganham, só os garis de rua que ganham salubridade. E querem que os vigias e auxiliares também ganhem esses benefícios, né, de salubridade, que é o que aumenta o salário deles, porque R$1.400 para um gari, o trabalho que eles fazem é muito pouco. Você sabia que da época do César Maia, a prefeitura é laranja por causa dos garis? Era uma homenagem, assim, parece que teve uma pesquisa e os mais... que a população carioca mais gostava eram os garis. Legal. E ali com a cor laranja, uma cor forte, e ficou a cor laranja na época. Com razão, o trabalho deles é ótimo e tem que ser valorizado. A prefeitura Inclusive, não valoriza. Mais uma curiosidade, antigamente era chamado de lixeiro e durante o governo dele passamos a chamar de garis. Legal. Bem legal. E a prefeitura, os garis também que estão em greve, né, que estão em paralisação, reclamam que a prefeitura fala que vai pelo menos negociar, conversar com eles e não negocia. Marca encontros e não acontecem esses encontros. Então já estão semana passada que eles pararam e voltaram, e semana retrasada e mês passado, se não me engano, também teve algo que eles tentaram começar e não continuaram. É por isso que eles falam que vão fazer a paralisação, a greve, e a prefeitura diz que vai acatar e não acata. Então agora cerca de 20% dos garis pararam. E a tendência que aumente, né? A tendência é que aumente, que o movimento vai crescendo e com razão. Ruim pra cidade, pior pra Crivella. Sim, e Crivella, acata aí as recomendações dos caras, tá? Merecem. Não faz nada, né? Crivella, faz alguma coisa.
Outra coisa que você falou essa semana do risco tecnológico no Rio de Janeiro. Sim, em janeiro Você pode explicar um pouquinho, porque foi algo que eu fiquei meio... O que é risco tecnológico? Risco tecnológico é o mesmo que acidente industrial. Tem os famosos, né, na história da humanidade, tipo Chernobyl e outros. Não, e hoje, o próprio, recentemente, Brumadinho, Sim, não Brumadinho, tá tudo no mesmo campo ali. São grandes incêndios, grandes vazamentos de produtos químicos, explosões causadas por grandes companhias industriais, siderúrgicas e tudo mais. E o Rio, então, está sofrendo esse risco? O Rio sofre um risco, principalmente na região de... Onde você foi subprefeito? Ilha do Governador. Ilha do Governador, porque lá na Ilha do Governador tem caminhões... primeiro que a ilha só tem uma saída de carro, né? E a outra é por barco. Barca. Eu me lembro, levando um amigo meu lá, ele perguntou, mas pra onde é a praia? Eu falei, meu Deus, isso aqui é uma ilha, né? Qualquer lado que você for. Pode continuar. Qualquer lado que você vai tem praia. E muitos caminhões carregados de combustível e sem fiscalização, sem o devido... Que ali tem a Petrobras, e justamente passa muito caminhão. Muito caminhão carregado de produtos inflamáveis, explosivos, e sem fiscalização, sem o devido cuidado que você tem que ter. Muitos caminhões, inclusive, sem registros básicos para fazer esse tipo de trabalho. E numa região que, se houver uma grande explosão ali, as pessoas não têm muito para onde fugir. Não tem pra onde ir. Porque só tem uma saída. E a barca lá é precária, a barca não funciona como deveria funcionar. Não funciona, por exemplo, final de semana acho que não funciona a barca para ilha, feriado não funciona. Então, é um grande risco tecnológico, um grande risco de acidente industrial, principalmente na Ilha do Governador por isso, por conta de caminhões carregados de combustíveis que podem causar grandes acidentes ali. E ainda tem outras questões que as pessoas reclamam, que é o trânsito que os caminhões causam ali na... Sim, na época já havia uma reclamação. É a Estrada do Galeão, né? Isso. Então, os caminhões causam muito trânsito ali, destroem o asfalto, porque é muito caminhão passando toda hora. Outra reclamação que já tinha naquela época. Enfim, é um problema antigo, como vocês estão vendo, e agora tem esse risco maior de uma grande tragédia aí que pode acontecer. E falando em acidente, em menor número, uma pesquisa americana falou que 1.500 por baixo feridos causados pelos patinetes elétricos, que agora é uma febre no Rio de Janeiro. Eu mesmo quase fui atropelado um dia desse, tava com a minha esposa atravessando ali no VLT, de repente o cara vinha em alta velocidade. Eu não tava vendo, porque sabe o que é aquela piada, uma pesquisa que mostra que certas coisas você não enxerga, porque você não espera. Eu não esperava um patinete, cara andando rápido, talvez a 20 km por hora, e aí ele foi freando, Acho assim. que o máximo que eles podem andar é até 20 km. E quase bateu. Porque o cara achou que estava numa pista ali de corrida, né? Não é, o cara tem que... Já vi alguns aqui no centro quase caindo, porque vem muita velocidade, tem que parar de repente, quase cai. É um negócio legal. Sim. Meio assim, meio hipster, né? Um amigo meu me acha um banker, né? Um banqueiro, que eu tô andando nisso, de terno e gravata, mochila. Assim, no centro é ruim de andar pra caramba. Porque... eu não consigo entender. As pessoas falam, é mais rápido no centro, mas o centro é cheio de gente na rua. Cheio de gente. VLT. As ruas são antigas, então tem aquelas... Eu andei uma vez... Eu sinceramente acho que eu ando mais rápido com as minhas pernas do que com aquilo ali. Eu não alcanço 20 km, mas eu acho que eu consigo andar porque eu vou driblando as pessoas naquele patinetezinho mais difícil. Eu sou gordo, né? Então aqui, eu compro 3/4 da tela. Aquilo não aguenta meu peso. Eu tentei andar uma vez. Fui totalmente infeliz. Mas não é legal e tá causando esse problema, porque... Aqui no Rio ainda não tem estatísticas sobre isso, né? Porque é bem recente. Nem nos Estados Unidos direito. Tem alguns casos de morte, porque 20 km por hora e pede para as pessoas usarem capacete. A última vez que eu andei de capacete sem andar pela rua foi nunca. Eu nunca vi alguém andando de capacete, vou andar hoje de patinete e botar um capacete. Ninguém usa. Ninguém usa, claro que Até não. porque o serviço nem disponibiliza isso também. Então as pessoas teriam que ter seu próprio capacete para poder usar o patinete e aí tá complicando demais as coisas. E ele tem outros problemas, porque você para em qualquer lugar. Então o Rio, graças ao prefeito Crivella, já está ocupado de camelô. E aí você tem que esperar de camelô, do VLT e do... É quase um jogo de videogame, né? Você vem com o patinete ali desviando, você soma pontos aí. Você andando já tem esse problema. É melhor andar, gente. E boa notícia, né? Parando de reclamar, o trem, né? O trem turístico Rio-Minas vai voltar, né? Vai voltar. Isso é muito bom pro turismo, né? Isso é muito bom pro interior, porque você não tem turismo só na capital, né? Você leva ali pro resto do estado do Rio e para Minas também. É um projeto que... Luciano está enrolado com os papéis. É muito papel. Ele não decora tudo na cabeça como eu. É um projeto recente, né? De uma ONG chamada Amigos do Trem. É um projeto de 2018, mas aí o responsável pelo projeto faleceu no final do ano passado, a filha dele está cuidando agora, e faltam apenas detalhes burocráticos e algumas reformas nos vagões e nos trilhos para poder começar a funcionar. Ele vai sair de Três Rios e vai até o interior de Minas, na Zona da Mata, passando por 5 cidades em Minas e mais uma cidade aqui no interior do Rio. E vai ser bem legal, porque vai funcionar os finais de semana, feriado, é bem turístico mesmo. Vai ter
Eu conversei com a Cíntia, do Amigos do Trem, que é a atual presidente agora. Ela disse que as prefeituras estão fazendo propostas ali de comércio, melhorar o comércio na região dos trilhos ali, para poder ficar interessante parar um pouco mais de tempo na cidade, depois continua o trem, para não ficar uma coisa só de ir e volta, sabe? Fazer um passeio turístico mesmo, de você conhecer pequenas cidades no interior do estado, do Rio e de Minas. E é bem legal, a proposta tá a poucos detalhes de começar a funcionar. Ela não quis dar datas porque questões burocráticas Isso aqui é complicado, complicam, né? E tem reformas também e tudo mais, então, mas a tendência é muito em breve o trem Rio-Minas está funcionando. E por falar em trem, a deputada estadual Lucinha do PSDB, deputada com base eleitoral lá na Zona Oeste. Que pega trem todo dia. Exato, ela... Sério? Como diria? Ela vai pra... Já vi foto. Se Bruno Castro estivesse aqui, diria, eu vim lá de Campo Grande. Peguei muito trem para minha faculdade, Conferência Nacional de Direito, mas isso não importa. Ela fez um projeto de lei que foi aprovado pela LERJ. Os trens agora terão bagageiro. Os trens da Supervia, os trens que fazem Rio de Janeiro, né? O Flávio Aquino, que é um grande leitor nosso, ele comentou que havia antes, mas quando o Cabral comprou esses trens da China, não sabemos com qual negociata, afinal era Cabral, eles são menores. Então não daria para botar bagageiro porque ele ficaria na altura do passageiro, e isso seria perigoso. Mas, né, fica aí, de repente, se passar, uma boa proposta, né? Sim, as pessoas às vezes fazem, pessoas, por exemplo, que vêm da Zona Oeste, da Baixada, às vezes ficam o dia inteiro na rua, às vezes levam uma bolsa grande, leva bem útil. Assim. Se a mulher é faxineira, né, leva roupa ali dentro. Sim, a pessoa vai fazer uma academia e leva roupa para trocar na rua ali. Estudante leva uns livros. Sim. Estudante leva livro? Ainda leva. Tá acabando esse negócio de livro, o governo quer acabar com isso. Não, tô brincando. Precisa acabar com filosofia e sociologia, que na minha impressão não serve para nada. Na sua impressão. Não. Tá certo. O cara tem que importante fazer conta. Bem, pode ser comunista. Comunista! O importante é uma proposta muito boa da deputada, que é uma deputada. Até o filho dela, inclusive, é crivelista, né? O Júnior da Lucinha. Júnior, né? Bota a mão na cabeça, Júnior. Bem, agora vamos falar Pensa, Júlio, seja filósofo. Pense. Futebol! Com o nosso Acréscimos Pocket, com o nosso estagiário Pocket, Rafael Fernandes. Adicione ele no Tinder. O Tinder pode adicionar? Não sei, eu não uso essas coisas. Eu não sei, eu tô casado há 15 anos, na minha época você tinha que ir no bar, em restaurante. Eu prefiro assim. Conhecer a pessoa, né? Essa parte burocrática, né? Agora não, agora é mais simples, né? É um swipe e pronto. Rafael, vem pra cá. Eu prefiro a moda antiga. Você é um amante da moda antiga, Rafael? Sou um romântico. Rafael seria um amante da moda moderna, então, né? Sim. Rafael, você é um amante da moda moderna? Desamante. Depende pra quem. Rafael Vascaíno, deixa eu passar então. Vice de novo! Tivemos o final do Campeonato Carioca, né, no último domingo, a grande final. Depois de 500 finais, tivemos uma final de verdade. Uma final definitiva. A final. E o Flamengo foi campeão em cima do Vasco. E a semana continuou. Teve jogo já da Libertadores, Copa do Brasil, no meio da semana. E já tem jogo do Brasileiro no final de semana. Amanhã a principal competição nacional, né, o Campeonato Brasileiro. Esse ano com os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Que tem sido difícil acontecer, porque sempre tem um caindo. Pois é. Botafogo e Vasco fazendo rodízio. Por exemplo, o Vasco não estava, né? Mas enfim, amanhã começa o Campeonato Brasileiro, já com 2 jogos dos times cariocas amanhã. O Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã e o Botafogo vai até o Morumbi, em São Paulo, enfrentar o próprio São Paulo. 2 jogos bem difíceis. 2 jogos difíceis. O São Paulo é franco favorito, né? Pelo momento que o Botafogo passa. E o Flamengo, por mais que esteja jogando em casa, vai receber o Cruzeiro, que talvez possa ser considerado nesse momento o melhor time do Brasil. O único invicto, né? E muito bem na Libertadores, enfim, time talvez com o melhor entrosamento nesse início do ano. Então, mesmo que o Flamengo esteja jogando em casa com um time bom que o Flamengo tem, campeão carioca, mas o Cruzeiro, talvez, o melhor time do Brasil, vai ser um jogo com certeza difícil. Não sei se dá para cravar se o Flamengo é favorito ou se não tem favorito. Não sei, acho que não tem. Pois é. Tem tudo para ser um bom jogo. Com certeza, tem tudo para ser um jogo bem disputado e bem técnico. E no domingo, o Vasco vai até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A Arena da Baixada que tem um gramado de grama sintética, né? É diferente dos outros gramados do Brasil. E o Fluminense recebe o Goiás no Maracanã. Acredito que o Fluminense seja favorito, né, contra o Goiás, apesar do Fluminense ontem ter passado um susto contra o Santa Cruz, lá no Recife, quase foi eliminado, né? Só conseguiu a classificação nos pênaltis.
mas contra o Goiás acredito que o Fluminense seja favorito. O Goiás vem numa certa crise, né? Perdeu o treinador, que vinha bem, né? Por conta do estadual, acabou sendo demitido, que era o Barbieri, velho conhecido aqui do Rio de Janeiro. E o Vasco contra o Atlético Paranaense, acho que o Atlético Paranaense nesse momento é favorito, até por estar jogando em casa, o gramado diferente, o qual ele está adaptado, e o Vasco que passa por um momento. Mas o Atlético é meio complicado. difícil de decifrar porque jogou o estadual quase todo com times juniores, reserva, igual ele já tem feito há um tempo isso. Mas as notícias é que vão estrear com força máxima. Não, sim, no brasileiro com certeza. Mas não sei se esse time tá bem, tá com ritmo de jogo, o time titular de fato. Tá treinando, né? Mas não vem jogando tanto. Perdeu no meio de semana, né? Na Libertadores. Mas eles foram campeões com time juniores, então certamente o time mesclado. Principal né? E o Vasco que agora só tem o Brasileirão para disputar. É a única competição que o Vasco tem. Em 2017, se isso vale para a torcida vascaína como um alento, sei lá, mas o Vasco em 2017 também foi eliminado precocemente na Copa do Brasil e só teve o Brasileirão para disputar e acabou conseguindo a vaga na pré-Libertadores de 2018. Então pode ser que o Vasco agora, focando apenas no Campeonato Brasileiro, consiga uma posição louvável, uma posição que a torcida deseja, né? Sim, tem que focar mesmo. Tem que focar, não tem desculpa. Agora acabou a desculpa. Pois é, só tem o Campeonato Brasileiro. É isso, e a boa do final de semana, né? Você veio aqui para isso também, para falar das boas do final de semana. Pois é, a gente vai ressaltar aqui que hoje, dia 26, sexta-feira, tem Marcelo Falcão, Oriente, ponto de equilíbrio na Fundição Progresso, e tem Carol Conká no Circo Voador e Fundição Progresso, que todo mundo que conhece, são muito perto, né? Um do lado do outro. E amanhã tem a boa principal do fim de semana, Novos Baianos e Erasmo Carlos na Fundição Progresso, vai ter cobertura do Diário do Rio. Showzão, hein? Showzaço, né? Showzaço. E tem Comida de Boteco, né? Que é um festival muito famoso aí no Rio de Janeiro até o dia 12 de maio. Todo final de semana ele tá rolando em alguns bares. Tá rolando, hein? Você pode conferir a lista dos restaurantes, a lista completa dos restaurantes aqui no Diário do Rio. E, para os nerds, aqui tem um bando de Loki! Loki, filho de Odin! Tá tendo Vingadores, filmaço, não conte spoiler, eu vi. Conta spoiler aí pra galera. O Bem Vence o Mal, a Faixa Temporal. Eu assisti na quarta-feira, na pré-estreia. É o futebol do nerd. Porque é mais de 1.500 pessoas no Via Parque ali, um shopping lotado, meia-noite. Viola? Cara, podia ter tido, mas o pessoal. Thanos! Do spoiler do xixi, né? Do horário certo pra né? Tem um horário certo pra fazer o xixi. Filmaço, é o futebol do nerd, as pessoas vão de roupa. Eu tava com minha camisa ali do Thanos. Minha esposa, camisa dos Vingadores, gente com camisa do Loki, foi divertidíssimo. E domingo tem a Batalha de Winterfell para os nerds. É um episódio. Dá pra ver em casa, não Dá pra ver em casa, 10 horas da noite. O episódio vai ter 1h30. Muito melhor do que sair aí pra ficar nesses lugares. É chegar em casa, você tem ar-condicionado, muito bom, muito bom. Vocês não fazem isso, vocês são muito jovens. Mas e aqui também no Diário do Rio tem a boa, porque o Grupo Petrópolis encheu a gente de cerveja. Valeu, cerveja é muito melhor que dinheiro. Muito obrigado. Dinheiro só serve pra comprar cerveja. A gente trabalha pra pagar cerveja, né? Exato. E outras coisas a mais, né? Agradecido aí, Grupo Petrópolis. Obrigado. Então, lembrando que segunda-feira tem? Acréscimo. Terça-feira tem? Live do Bruno Casorreiro, você não sabe? Quarta-feira, Papo com Quintino. Quinta-feira tem? Mariano Explica. E semana no Rio, sexta-feira. Sexta-feira. E agora vai ter vídeo do Luiz Coelho, nosso querido esquerdista, vai fazer um vídeo. Vai ter muita coisa, cara. O Diário do Rio tá crescendo. Ele vai sair da toca de semana. O Coelho vai sair da toca, nosso querido padre pissolista, comunista. Vou explicar uma coisa. O Diário do Rio começou como um site, né, pretensamente de direita. Mas você tá com tanto colunista de esquerda que eu vou ter que fazer um paredão aqui. É bom pra imprensa essa diversidade. É bom pro diário também essa diversidade. Imparcialidade também. Pessoas pensam diferentes e convivem em paz, isso é bom. Eu até digo, né? Tem gente que está certa e gente que está errada. Então valeu, gente. Até segunda-feira com acréscimos. Segunda-feira comentando a rodada do Brasileirão. E muita cerveja. Valeu.